Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Jorge Bessoni, sou técnico da área de Ciências Sociais da Superintendência do IFAM em Pernambuco. Trato aqui do setor de patrimônio imaterial, juntamente com Lívia Moraes, historiadora, Tamires Neves, também historiadora, Romero de Oliveira, historiador, Graça Vilas, que é pedagoga, e Chari Almeida, museóloga. Nós tratamos dos bens culturais registrados, que são aqueles, analogamente aos bens tombados, que fazem parte do patrimônio material. Os registrados são os que integram o patrimônio imaterial brasileiro, entre os quais a literatura de cordel, reconhecida, como Patrimônio Cultural do Brasil em 2018. Pois bem, gostaria de agradecer e parabenizar pela iniciativa desse evento, Encanta Cordel, um evento que nós consideramos aqui no IFAM um evento de salvaguarda da literatura de cordel, um evento que está condizente com a política pública de preservação desse patrimônio imaterial. Gostaria de agradecer na pessoa do senhor Antônio Sobreira, que nos fez o convite, e dizer que é uma honra participar da mesa de abertura desse evento. Também já desejo de antemão absoluto sucesso na condução e na realização desse encontro. Espero que haja um intercâmbio, a troca de experiências, e que muita poesia seja falada, seja declamada, seja lida, e absorvida por todos os assistentes desse evento. Bem, a literatura de cordel, como eu disse, foi reconhecida em 2018, e o IFAM, como política pública de salvaguarda do patrimônio imaterial, essa política é formada por 3 macroprocessos, que são a identificação, o reconhecimento e o apoio e fomento. Esses são os 3 grandes processos da política de preservação do patrimônio imaterial. A literatura de cordel, então, ela passou pelas 2 primeiras fases, os 2 primeiros grandes processos, a identificação e o reconhecimento. E estamos agora, após o reconhecimento, após o registro como patrimônio cultural do Brasil, na fase de apoio e fomento, que é a fase que perdura mais tempo aí, porque o objetivo é garantir a continuidade do bem cultural para usufruto das gerações futuras e, evidentemente, das gerações atuais. Então, o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, que é regulamentado, ele é instituído pelo Decreto 3.551 do ano 2000 e é regulamentado pela Portaria do IFAM número 200 de 2016. Ele tem como princípios essa política, esse programa, a participação social dos detentores que produzem, mantêm e transmitem o patrimônio imaterial como condição sine qua non, condição indispensável às ações de salvaguarda. Outro princípio é a descentralização e socialização dos instrumentos de salvaguarda. Então não é uma política feita apenas pelo IFAM para os detentores, mas é uma política que se busca descentralizar os instrumentos, que a sociedade civil, instituições parceiras possam executar e se utilizar dos instrumentos dessa política. E o outro princípio é a articulação institucional e intersetorial, considerando que o patrimônio imaterial ele é transversal. Por exemplo, a literatura de cordel. Na literatura de cordel você tem a forma de expressão, o cordel em si, mas você tem aspectos que vão remeter à educação formal e informal. Então já tem uma transversalidade aí entre cultura e educação, não é? Então, um terceiro princípio da política de salvaguarda do patrimônio imaterial é justamente a articulação intersetorial e institucional. E como diretrizes, o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial ele tem o seguinte: promover e difundir a política de salvaguarda do patrimônio imaterial para todos os grupos, coletividades e segmentos que compõem a sociedade brasileira, fortalecer e difundir as bases institucionais, conceituais e técnicas do reconhecimento e valorização da dimensão imaterial do patrimônio cultural, contemplar na sua execução a diversidade e a heterogeneidade dos contextos socioculturais existentes, priorizando sempre que possível grupos, segmentos e regiões menos atendidas pela ação institucional, promover a salvaguarda dos bens culturais por meio de apoio às condições materiais
que propiciam sua existência, aos processos de transmissão de saberes e práticas, constituintes da dinâmica dos bens culturais e do fortalecimento de seus detentores, ou seja, dos fazedores daquela cultura, enquanto coletividades. Promover a gestão compartilhada do patrimônio imaterial, articulando sociedade civil e instituições governamentais, respeitando as diferentes possibilidades de atuação e responsabilização dos atores envolvidos. E, por fim, apoiar, por meio de mediação junto às instâncias competentes, o reconhecimento e a defesa de direitos difusos, coletivos, autorais e conexos e de propriedade intelectual no que se refere ao patrimônio cultural imaterial e seus detentores, que é como o IFAM chama os fazedores da cultura, né? Das manifestações culturais. Portanto, a política de salvaguarda do patrimônio imaterial ela é uma política participativa, ela é feita com a participação dos detentores, participação direta e ativa, ela é descentralizada e é uma política que fomenta a articulação interinstitucional. Então o IFAM ele sempre atua em parceria. Isso é para todos os bens culturais. Aqui em Pernambuco nós somos o estado do Brasil que mais tem bens culturais reconhecidos como patrimônio imaterial, são 14 ao todo, né? Então aqui em Pernambuco a gente procura atuar, o IFAM Pernambuco, sempre em parceria com a Secretaria de Cultura do Governo do Estado, a Fundarp, prefeituras municipais, né? Fazendo valer as diretrizes e os princípios da política de salvaguarda. E a gente sempre chama os detentores, por meio de suas associações representativas, ou não precisa, né, o detentor ser associado, existir uma associação, mas a gente sempre chama os detentores também para, nessa mesma mesa de diálogo horizontal e democrático, construir as ações de salvaguarda, né? O que é salvaguarda? Salvaguarda é como a gente chama esse grande processo de reconhecimento de um patrimônio cultural brasileiro. Que eu falei, né? A fase de identificação, reconhecimento e apoio e fomento. Então, para a literatura de cordel, houve a identificação. Então, houve uma pesquisa feita pela professora Rosilene Alves Melo, que é da Universidade Federal da Paraíba. Essa professora coordenou essa pesquisa, que envolveu todos os estados do Nordeste, mais Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo, e gerou um dossiê de registro. Esse dossiê ele documentou o que é a literatura de cordel, quem são os detentores, né, onde eles vivem, quais são as principais dificuldades e potencialidades do bem cultural. E ao fim desse dossiê foram elaboradas recomendações de salvaguarda. Essas recomendações foram sistematizadas pelo IFAM nas diretrizes nacionais para a salvaguarda da literatura de cordel, né? São 3 diretrizes bem gerais que cada estado da federação que tem a abrangência da literatura de cordel deve adotar junto com os seus detentores nas ações de salvaguarda. As diretrizes são apoio à realização de eventos organizados por cordelistas por meio de divulgação, promoção, mediação interinstitucional e intercâmbio entre cordelistas, desde que esses eventos sejam planejados previamente em conjunto com a superintendência do IFAM em cada estado. A segunda diretriz, apoio às iniciativas de inserção da literatura de cordel nas escolas públicas. Sabemos que vários municípios têm, vários não, mas alguns municípios têm, né, programas instituídos para o ensino e a promoção da literatura de cordel nas escolas. E terceiro item da diretriz é apoio à circulação da literatura de cordel em diversos meios. A política de salvaguarda ela é estruturada em eixos, não é? E dentre esses eixos estão ações de difusão, valorização e de apoio à produção e reprodução cultural do bem registrado. Então é um rol de ações muito grande que podem ser pensados para a salvaguarda do cordel, para a ampla divulgação e promoção desse bem cultural. Então a gente pode pensar ações educativas, seminários, rodas de diálogo, divulgação de festivais de cordel, eventos de declamações, enfim, publicações
de cordelistas, coleções, antologias, enfim. Várias ações podem ser pensadas para a salvaguarda do cordel. O ideal é que cada bem registrado possua um plano de salvaguarda. Então nós atuamos, pretendemos atuar aqui na superintendência, no âmbito da superintendência do IFAM de Pernambuco, com vistas a instituir um plano de salvaguarda da literatura de cordel, né, que tem que atender essas diretrizes nacionais e também todas as demais demandas dos cordelistas com relação à preservação, à difusão, à promoção e à valorização da literatura de cordel como patrimônio cultural do Brasil. Bem, são essas as palavras iniciais. Estamos à disposição para tirar dúvidas, estabelecer diálogo com vocês, com os cordelistas, as cordelistas. O senhor Antônio Sobreira tem o meu e-mail. Tem um e-mail aqui do setor de patrimônio imaterial, que é imaterial.ifam@gmail.com. Pode ser enviado e-mail também para esse setor. E estamos abertos aí ao diálogo. Um abraço para vocês e bom evento.